Olá curtidores do Trem Descurado, tudo bem? Hoje venho através desse vídeo mostrar os fatos que marcaram 2014 no Curado. Está começando a retrospectiva Trem Descurado 2014. Notícias policiais. O ano de 2014 foi de muitos fatos violentos em nosso bairro, uma grande quantidade de assaltos. Nesse final de ano assolou o bairro, muitos cometidos segundo várias vítimas por uma dupla numa moto branca. Muitos furtos a veículos no bairro também. Um deles resultou num acidente no Curado 4. 3 jovens tentaram assaltar um ônibus da linha TI-TIP, Conde da Boa Vista, armados com facões, na altura do Jardim Botânico, e um passageiro reagiu e atirou em um deles que ficou ferido e foi preso. Os homicídios foram uma constante no ano também, em sua grande maioria motivados pelo tráfico de drogas no bairro. Foram registrados mortes na Rua 14, Avenida 1 e na Bola de Ouro. Curado 4. Uma discussão entre dois amigos que bebiam juntos resultou numa briga onde um deles acabou esfaqueado e morto. Houve também uma tentativa de homicídio a um vendedor de bananas no Curado 3. O final de ano ainda teve a prisão do irmão do cantor MC Sheldon, após uma perseguição policial com muitos tiros em cova de onça. Acidentes no bairro. O ano de 2014 começou com muitos acidentes automobilísticos, principalmente nas BRs 2, 3, 2 e 408 que cortam o nosso bairro. 3 jovens, sendo 2 deles moradores do bairro, morreram na BR 2, 3, 2 próximo a Santo Aleixo numa capotagem de uma Hilux após uma noite de muita chuva. Foram registrados vários acidentes de moto durante todo o ano, os mais frequentes dentro do bairro e envolvendo muitos menores de idade. Ainda na BR 2, 3, 2, um acidente envolvendo 9 veículos, incluindo 2 caminhões próximo à entrada do Curado 2 deixou vários feridos. Ali próximo ainda houve uma colisão entre 2 caminhões no viaduto que passa sobre a 408, que apenas complicou o trânsito durante o dia sem deixar vítimas apesar da gravidade. Outros acidentes, que não tiveram muita gravidade, foram registrados, como uma caminhonete que subiu numa calçada e atingiu uma lanchonete no Curado 4, uma Kombi de um supermercado do bairro que capotou várias vezes ao tentar subir uma ladeira no Curado 2, além de um Fiat Uno que capotou também no Curado 3 e de 2 caminhões na BR 408, um deles próximo à entrada do Curado 4 e outro perto da Teixeira, esse que carregava cal. A carga acabou espalhada na pista e o trânsito foi prejudicado. Os veículos vindo da 408 tinham que ir para a entrada do Curado 2 para retornar sentido 2, 3, 2. Entretanto, os 2 acidentes mais graves do ano ocorrem na BR 408. No começo do ano, 2 irmãs que esperavam o ônibus numa parada foram atingidas por um carro desgovernado que subiu a calçada em alta velocidade. Ambas morreram na hora. Na entrada do Curado 4, embaixo do viaduto, uma caminhonete foi atingida por um ônibus e foi projetada para a calçada, onde atingiu uma mulher que passava na hora. A mesma teve a perna dilacerada no acidente e passou por cirurgia na tentativa de reconstruir o membro atingido. Não apenas acidentes de trânsito foram registrados. No TIP, um funcionário do terminal morreu ao trabalhar na poda das árvores do estacionamento ao cair de uma altura de mais de 5 metros, junto com seu colega de trabalho que ficou ferido, após o 6º elevatório onde faziam o serviço ter se rompido. Explosão na CELP do Curado. Em janeiro, uma tentativa de furto a cabos de alta tensão numa subestação de energia da Cealp na BR 2, 3, 2, no Curado, resultou numa grande explosão e incêndio no local. O clarão da explosão pôde ser visto por toda a região metropolitana do Recife, e até de algumas cidades do interior próximas. Além de prejudicar o fornecimento de energia, a explosão prejudicou o metrô. Um homem que participou da tentativa de furto foi localizado horas depois no HR com várias queimaduras. Agora, no mês de dezembro, outra explosão com clarão no céu, dessa vez em outra subestação no Curado, na entrada do Curado 1, prejudicou a linha Camaragibe do metrô por quase uma semana. Por falar no metrô, o mesmo nunca esteve tão prejudicado como em 2014. Em novembro, um acidente no viaduto do bairro provocou um incêndio na rede e parou a linha Centro mais uma vez durante alguns dias. Eleições 2014.
O ano foi de eleições para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. Na disputa presidencial teve motorista de ônibus no Curado desfilando com a bandeira da presidenta Dilma durante as viagens. A morte do até então candidato Eduardo Campos trouxe luto para a UPA do Curado, obra que foi entregue por ele e esteve com bandeiras a meio mastro. O acidente que vitimou o ex-governador do estado fez com que durante alguns dias não tivéssemos propagandas no bairro, sejam em cavaletes ou carros de som. Falando neles, as nossas ruas nunca estiveram tão ocupadas por cavaletes, inclusive em alguns locais restaurados pela prefeitura e visando a limpeza visual do local, os carros de som nos atormentaram muito no ano durante a campanha, em especial um 4500, que tocou sem parar. Teve candidato colocando propaganda política dentro de um canal do bairro. Já no dia da eleição, nossos locais de votação se tornaram um mar de santinhos de propaganda política. A imagem do Simão Bolívar no Curado 2, postado na página, teve repercussão na mídia e foi parar no Diário de Pernambuco. Copa do Mundo. O ano foi de Copa do Mundo também, além de lembrar do vexame de nossa seleção em campo contra a campeã Alemanha. Citar que o nosso estado recebeu 4 jogos do Mundial, na nossa vizinha Arena Pernambuco em São Lourenço da Mata, pela nossa BR que corta nosso bairro. Passaram as seleções da Croácia, México, Costa Rica, fotografado passando pelo Jardim Botânico, Grécia, Itália, Estados Unidos, Japão e Costa do Marfim. Sem falar da campeã Alemanha que até filmou sua passagem pelo bairro com muita chuva no vídeo de agradecimento ao país. Nós demos sorte, se o Brasil passasse por aqui quem sabe seria hexa. Quedas, interdições, lixo e super puxadinho, a prefeitura em ação. Há muito tempo que a prefeitura de Jaboatão não atuava tanto em nosso bairro como no ano de 2014, um avanço diga-se, embora há muito do que se melhorar ainda. Grande parte das ações da prefeitura causaram repercussão no bairro, como as interdições de uma famosa academia no bairro que funcionava em cima de uma escola municipal. Houve também a interdição de uma igreja da Assembleia de Deus no Curado 2, a derrubada do super puxadinho da Avenida 1. Talvez tenha sido um marco no ano. A construção ilegal, que é apenas mais uma no bairro, causou a revolta de moradores, devido ao fato que para aumentar o espaço do puxadinho a construção arrancou da calçada uma parada de ônibus que foi literalmente jogada no lixo. A denúncia de moradores fez com que a prefeitura derrubasse a obra. No Curado 3 outra derrubada foi do Muro de Berlim, que fechava uma rua há mais de 30 anos, o que dividiu a opinião de muitos sobre se a ação da prefeitura estava correta ou não. Outro acontecimento foi a destruição de uma plataforma de concreto de um armazém de construção, construída no meio de uma rua no loteamento São Francisco. Uma cena ganhou destaque em nossa página. A limpeza de um bueiro no Curado 4 revelou uma grande quantidade de lixo, principalmente garrafas PETs jogadas pelos moradores. Não adianta muito a prefeitura trabalhar se todos não ajudarem, certo? Outro fato importante no ano foi a derrubada das barracas da Avenida Dolores Durão Curado 2, as mesmas que vendiam lanches e outros serviços estavam no canteiro central da avenida há mais de uma década e foram removidas por completo pela prefeitura visando uma requalificação da via, que teve a construção de bancos e uma grama. Dentre as barracas removidas está Fael Lanches, uma famosa lanchonete do bairro que meses após ter sido removida voltou em um ponto fixo num dos lados da mesma Dolores Durão. Greves, chuvas e livros no lixo. O de sempre, aquilo que todo ano se repete, só que com algumas novidades. As greves que todos os anos assolam nossa região, como dos metroviários e rodoviários, se repetiram em 2014, e trouxeram muitos transtornos a todos, incluindo nós curadenses. Quando era o metrô parado, reforço nas linhas de ônibus, quando eram os ônibus reforço no metrô e linhas rodando com sua capacidade reduzida e levando até metade do percurso, mas talvez a principal greve do ano em nosso estado tenha sido dos policiais militares, que há muito tempo não cruzavam os braços. No Curado 4, várias viaturas paradas no pátio durante a greve. Nas ruas do bairro o comércio fechou as portas cedo com medo que os saques de bairros vizinhos aqui chegasse.
Boatos de assaltos e arrastões fizeram com que escolas liberassem mais cedo. Muita tensão. Após alguns dias e o final da greve, a retomada para as nossas ruas da patrulha do bairro, uma segurança muito criticada, mas que mostrou-se o pouco necessário para vivermos com menos medo em nosso bairro. As fortes chuvas que caíram em nosso bairro, como sempre, continuaram a alagar vários pontos de alagamentos antigos e conhecidos como o da saída do Curado 4 e do Curado 2, esse último solucionado após anos. Por fim, um fato novo, mas de uma realidade velha: o descuido com a educação de nosso bairro. Em junho, um vídeo enviado para nossa página revelou um crime. Livros didáticos, muitos deles em bom estado, foram jogados diretamente no caminhão do lixo na escola Edmur Arlindo. A justificativa é de que eram livros velhos, como se livro tivesse validade, e sujos com fezes de ratos, como se não existisse reciclagem. Um péssimo exemplo feito à luz do dia e na frente de alunos. Aí depois querem cobrar que os alunos conservem os livros desse jeito. A denúncia foi parar na mídia e a Secretaria de Educação do Estado começou a investigar e em nota garantiu que mesmo estragados os livros não podem ser jogados no lixo e sim reenviados para a Secretaria para um descarte adequado. TI-TIP, mudanças nos ônibus, Barra Atolado e o fim da Santa Cruz. O ano de 2014 foi de muitos fatos relacionados a uma coisa tão importante em nosso dia a dia: os ônibus. O TI-TIP completou um ano, mas poucos comemoraram isso. As filas e demora dos ônibus continuaram. Afinal, qual fila é maior? Do Curado 2 ou Rua 14? Por que o Curado 5 demora tanto? No dia da prova do Enem, muito transtorno devido à falta de metrô. Ônibus lotados nas inúmeras vezes que o transporte sobre trilhos falhou, tiravam o TI-TIP Derby para reforçar o Conde da Boa Vista, mas ninguém via melhora. Quando Camaragibe só rodou até a rodoviária, como nos tempos antigos, foi criado uma linha especial TI-TIP TI Camaragibe. Muita demora fez com que os camaragibenses fechassem o terminal em forma de protesto. Mudanças fora do TI-TIP também. Com o fim das atividades da empresa Santa Cruz, que duravam mais de 50 anos, o TI-TIP Sancho TI Jaboatão deixou de rodar com os verdinhos dinossauros da década de 90. Assumiu a Borborema com ônibus mais novos. O Curado 4 Avenida 1 deixou de ter o seu terminal na Avenida 1, migrou para o TI-TIP saindo de lá. Os usuários não gostaram muito. Já o Circular Curados, antigo TIP Circular, aos poucos está morrendo, após deixar de rodar aos domingos e depois aos sábados. 2015 a linha provavelmente será extinta, segundo fontes da Borborema. O nosso querido Curado 4 passou mais um ano em nossas vidas, passando em alta velocidade e às vezes lotado com os mesmos ônibus velhos de sempre. Durante o ano, um deles atolou num buraco na Avenida Dolores Duran após uma manobra proibida. Atrapalhou bastante o trânsito. Inclusive, o ônibus atolado é o único numa frota de mais de 20 ônibus para a linha, equipado com elevador para cadeirantes. Isso é descaso com os cadeirantes. Falta de água e luz e protestos. Pense em algo que incomodou os curadenses em 2014: foram as nossas queridas prestadoras de serviços de água e energia. A Compesa e uma de suas terceirizadas, a Foz, transformou os Curados em canteiro de obras de saneamento em 2014. Foram as mais diversas, uma delas o buraco do Barra causou vários acidentes, um deles porque um ônibus acabou atolado. Citei agora há pouco o fato. Tirando isso, a falta de água foi constante em nosso bairro. Algumas partes, como a Rua 14, ficou mais de um mês com fornecimento irregular, o que gerou o protesto dos moradores, que queimaram lixo e fecharam uma via, revoltados. E quando a água chegou, uma sujeira só, cor de barro e com odor desagradável. Já as quedas de energia, que no ano passado se tornaram frequentes, continuaram, mas de uma forma mais moderada, nada que mesmo assim não tirasse nossa paciência e queimasse alguns eletrodomésticos, as principais causadas por problemas em subestações próximas, mas também de muitos transformadores que explodiram aqui mesmo no bairro. Por falar em protestos, além desse da falta de água no Curado 4 e alguns no TI-TIP de passageiros, na BR-232, moradores do Totó fecharam por 2 vezes a rodovia esse ano, motivados pela morte de um garoto e o sumiço de outro. O MST também fechou a nossa BR numa caminhada até o centro do Recife, causando muitos engarrafamentos.
Curiosidades e conquistas curadenses. O ano foi de muitos fatos curiosos em nosso bairro e que mereceram nosso destaque agora. Como por exemplo uma limusine andando em nosso bairro. Uma aniversariante foi o motivo de tamanho luxo e ostentação que chamou a atenção, afinal somos um bairro sem muitos atrativos. Na escola Simão Bolívar no Curado 2, os alunos, para não ficarem nos corredores quando precisarem ir ao banheiro, necessitaram do X-Card, um passe para ir ao banheiro com autorização, mas que não contempla quem precisar fazer outra necessidade fisiológica. E no TI-TIP, Conde da Boa Vista, de tão lotado às vezes, foi preciso colocar avisos onde não pode se colocar objetos ou passageiros. A escrita não é das mais certas, mas passou a mensagem. As conquistas. Aos poucos o Curado vai crescendo e não somente por causa da Arena Pernambuco ser próxima. O setor imobiliário está nas alturas, imóveis no bairro valendo mais do que em áreas da Zona Sul. O condomínio na entrada do Curado 2 tem suas construções aceleradas num ritmo assustador. Passou de Alameda Sapucaia para Baoba e segue firme. Nós ganhamos uma franquia de milkshake, instalada na Avenida 1 no Curado 4, perto da Praça dos Recursos Próprios, e que em 2015 venha uma Subway. Animais no Curado. A bicharada curadense também se destacou durante o ano. Teve cavalo com sua crina totalmente rosa passeando pelo bairro, chamou a atenção pelo estilo da cabeleira à la galeroso de carnaval. Os cães são muito educados, não se jogam com tudo na hora de entrar no ônibus e esperam as damas entrarem primeiro, como no registro feito no Curado 2. Mas o ano foi dos répteis no bairro. 2 jacarés chamaram a atenção, um deles ao passear pelas ruas do Curado 3 próximo ao terminal de ônibus e sumir sem deixar sinal, o outro infelizmente foi atropelado na BR-232 por um carro, o seu corpo foi resgatado por um motorista e cobrador do Curado 4 mas não para homenagens e sim como um futuro tira-gosto do final de semana. O ano do Trends do Curado. Que belo anos de 2014, passamos por algumas dificuldades relacionadas a computadores de alguns administradores ter quebrado, mas sempre que possível estivemos noticiando o Curado com a ajuda de todos os nossos curtidores. Encerramos o ano com mais de 9.000 curtis e ainda estamos na frente como o maior fanpage de bairro do mundo, até que nos mostrem outra. Durante o mês de outubro, participamos novamente da Semana de Publicidade da Universidade Católica de Pernambuco, onde pudemos mostrar nosso trabalho e principalmente nosso bairro numa palestra, junto com o criador do Instagram Virgin Spider. Fomos novamente chamados para a Unicap semanas depois para uma palestra para estudantes de jornalismo. E foi isso, pessoal. Esses foram os principais fatos de 2014 em nosso Curadão. Feliz ano novo a todos os curadenses que nos ajudaram muito esse ano. Que 2015 seja um ano de mais boas notícias, belas imagens e debates importantes em nossa página e grupo do Facebook. Obrigado a todos. O Curado